A graça e a paz do Senhor, pessoal. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. E nesse vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você sobre a tentação de Jesus. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Jesus ele foi verdadeiramente tentado. A tentação que Jesus sofreu ali no deserto não foi uma encenação. A carne de Jesus, ela foi tentada por aquelas coisas. E tem um versículo lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, que diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então aqui o autor de Hebreus, ele deixa claro que Jesus verdadeiramente foi tentado e que ele se compadece das nossas fraquezas, porque a nossa semelhança ele foi tentado. Então, isso é a primeira coisa que eu quero que a gente entenda. E começando aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Irmãos, esse primeiro versículo, que relata a tentação de Jesus, ele já chama muito minha atenção. Por quê? Porque foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado. E quando eu estava me preparando para gravar esse vídeo, eu comecei a pensar, por que o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado? Ou seja, o propósito naquele momento que havia nos céus era que o Filho de Deus fosse tentado, que Jesus fosse tentado. E o que veio no meu coração, e eu creio que esse é o motivo, não querendo tentar entender todas as coisas, mas o que eu compreendi é que a semelhança de Jó aconteceu com Jesus. Eu quero ler aqui no livro de Jó, o capítulo 1, a partir do versículo 8, que fala assim: e o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Então aqui Deus ele está muito contente, com o proceder de Jó, e ele chega para Satanás e fala: você viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Então Deus estava tão feliz, tão orgulhoso de ter aquele servo, que o Senhor estava verdadeiramente ali colocando ele como um motivo de prazer, de alegria. E olha o que Satanás respondeu. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Então Satanás deu uma resposta bem sarcástica, Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Ou seja, Satanás falou: é muito fácil temer a você se você protege, colocou uma cerca de proteção ao redor dele, da sua casa, de tudo que ele tem. E Satanás continua dizendo assim: abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Então Satanás ele quer ali justificar que Jó tem um proceder exemplar, porque Deus o guarda, o abençoa, e aí você já sabe como é que acontece a história de Jó, tudo que ele passa. Então, irmãos, eu creio que quando o Espírito Santo ele conduz Jesus ao deserto para ser tentado, eu vejo essa história se repetindo, O Pai quer colocar ali diante de todo o inferno, diante de Satanás, o Filho perfeito. E Jesus já tinha vivido muitos anos aqui na terra em carne, sem pecado. E talvez Satanás já estava questionando ali: é muito fácil não pecar, você o guarda, você o protege e tal e tal. Então ali o Espírito Santo colocou Jesus exposto diante de Satanás para que Satanás o tentasse. E como a gente leu lá em Hebreus, Jesus foi tentado em todas as coisas. A Bíblia relata esses momentos. Então,
vamos continuar lendo aqui e ver o que a Bíblia relata, quais as tentações que Jesus passou. Continuando aqui no versículo 2, diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, Jesus já tinha 40 dias e 40 noites que estava de jejum, sem comer nada. E Satanás chega e fala: se você é o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Ou seja, Jesus ele estava verdadeiramente com fome e aquilo era muito tentador para Jesus. Mas Jesus não cede e ele responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe, irmãos, e muitos de nós temos caído nessas propostas de Satanás, sabe? Às vezes estamos desempregados ou não temos tudo aquilo que nós gostaríamos e acabamos cedendo, sabe? Se empregando em algo desonesto, algo que vai trazer para a nossa vida coisas ilícitas. Então, meu querido, assim como Jesus, espere em Deus. Deus é o dono de tudo. O Senhor quer nos abençoar. Sejamos fiel no pouco e Deus nos colocará no muito. Não ceda. O Senhor conhece as nossas necessidades. E foi o próprio Jesus que disse que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, aquilo que é essencial para nós, o Senhor nos dará. Continuando aqui, no versículo 5 diz assim: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Então, irmãos, nessa tentação, Satanás ele já provoca Jesus, dizendo: se você é filho de Deus, então se joga daqui, porque está escrito que o Filho de Deus, os anjos irão guardá-lo, nada vai acontecer. Então, se você realmente é filho, se joga daqui. E Jesus responde: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Sabe, irmãos, quando Jesus foi batizado, a voz que ele ouviu foi: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Lá em João 7,5, diz que nem os próprios irmãos de Jesus criam nele. Então, eu acredito que Jesus tinha essa luta, né? Essa luta constante aqui nesse mundo, que ele sabia, ele entendia que ele era o Filho de Deus. Não havia dúvida no coração de Jesus, mas as pessoas ao seu redor não criam nisso. E eu quero ler algumas passagens que expõem isso, que fala isso, né? Quando Jesus andou sobre o mar lá com os seus discípulos também, que Pedro andou, que ele, né, entrou no barco, acalmou a tempestade, e aí os discípulos o adoram e fala assim: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, eu creio que Jesus já tinha ali falado para os seus 12, olha, eu sou o Filho de Deus e tal. E quando os discípulos vê aquele milagre, ele andando sobre as águas, ele acalmando as águas, então eles falam: ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, até mesmo para os discípulos, Jesus tinha ali que manifestar algum poder, manifestar milagres, para que os discípulos crescem que ele era Filho de Deus. E eu quero ler mais algumas passagens. João capítulo 10, versículo 36, que diz assim:
Então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus? Então, Jesus está aqui, né, conversando, debatendo com o povo, né, com os fariseus, e os fariseus, o povo de Israel, via Jesus como um blasfemador, porque ele se dizia que era o Filho de Deus. Então, quando Satanás tentou Jesus, provocando ele, dizendo, se você realmente é o Filho de Deus, porque Satanás sabia que Jesus passou toda a sua vida lutando contra isso, né? As pessoas não criam na sua identidade de filho. Em João, no capítulo 19, vamos ler também, capítulo 19, versículo 7, diz assim: os judeus responderam, temos uma lei e segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Então, quando Jesus foi condenado à morte, os judeus disseram que o motivo pelo qual ele deveria morrer é porque ele se considerava filho de Deus e aquilo era uma blasfêmia aos judeus. Então, você vê que quando Satanás tenta Jesus, o provocando, se você é filho, condicionando que se ele realmente fosse filho, ele teria que se jogar e os anjos teriam ali que aparar ele por ele ser filho. Mas Jesus não cedeu à tentação. Jesus respondeu a Satanás que não iria colocar o Pai à prova. Ele sabia quem ele era, né? E continuando aqui no versículo 8 diz assim: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. E o que é que Jesus responde? Então Jesus lhe respondeu: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Irmãos, quando Satanás propõe isso para Jesus, é uma tentação legítima. Jesus anseia receber a glória das nações. Jesus anseia receber a adoração das nações. E só que Jesus não cedeu, né? Muito pelo contrário, Jesus mandou Satanás ir embora. E eu quero agora, entendendo isso, né? Que Jesus foi tentado e todas as vezes que Satanás trouxe a proposta, Jesus o respondeu em cima da palavra e Jesus venceu Satanás. E assim, agora eu quero que a gente veja cada ação de Jesus foi verdadeiramente uma tentação para ele. E Jesus ansiava comer, né? Jesus ansiava ser reconhecido como Filho de Deus. Jesus ansiava os reinos desse mundo, receber a glória dos reinos desse mundo. E assim, irmãos, em relação à fome, imediatamente, no versículo 11 diz assim: com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, Jesus estava com fome, mas ele não cedeu à tentação. E logo mais, quando ele venceu a tentação, o Senhor trouxe alimento, o Senhor deu ordem aos anjos para servir Jesus. E eu creio, irmãos, que quando nós somos fiéis a Deus, nos mantemos firmes, não cedemos às propostas, não aceitamos os pratos de Satanás, o Senhor vai prover o escape, o Senhor vai nos recompensar, o Senhor vai nos agraciar. E então Jesus, ele venceu a tentação da fome e o Senhor o proveu, enviou os anjos com alimento para o servir. A outra tentação que o Senhor Jesus passou foi a provocação quanto à sua identidade de filho, né? Se você é filho. E em resposta a isso, eu quero ler com você lá em Filipenses 2. Filipenses, capítulo 2, versículos 10 a 11. Diz assim:
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, haverá um dia que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus não aceitou naquele momento a provocação de Satanás, e Jesus com certeza verá, todo joelho se dobrará, inclusive Satanás, reconhecendo que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E esse reconhecimento será para a glória de Deus o Pai. O próprio Israel, todos os povos de Israel verão e reconhecerão que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a última tentação que Jesus passou foi em relação a receber a glória das nações, receber ali a glória de todas as nações, receber o poder das nações. E em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, irmãos, nós sabemos que o nome de Jesus hoje é o nome que está acima de todo nome. Jesus não recebeu só a glória das nações, mas de todo o universo. Todo o poder foi dado a ele, no céu e na terra. Ele não cedeu, ele não se prostrou diante de Satanás para receber uma mesquinharia. Satanás, hoje, ele é o príncipe deste mundo, o príncipe deste século. Mas só até o dia que Deus permitir. O fim de Satanás já está escrito, que é lago de fogo e enxofre, tormento para sempre. Então, muitas vezes, quantos filhos de Deus estão cedendo? E por Satanás dar um pouco de dinheiro, de fama e algo parecido, eu quero dizer para você, continue firme, espere pelo que Deus, o Pai, tem para dar para você. É muito maior, é infinitamente maior e não é passageiro, é eterno. Então, que nesse estudo a gente possa entender que, sim, nós somos tentados, nós temos as nossas fraquezas, mas o Senhor Jesus, Ele conhece, Ele sabe o que é ser tentado e Ele nos ajuda. Estude a palavra, busque na palavra a proteção, a força, sabe? Os argumentos para ir contra Satanás e vencer este mundo. Deus abençoe você.